A última coisa que vi antes de Sama perder o controle foi Barok caindo pesadamente no chão com uma lança cravada em sua barriga. Despertei com alguém dando tapas no meu rosto. Era Lily. "Vamos, garoto, acorda. Precisamos sair daqui", ela dizia enquanto me chacoalhava. "Lily, o que tá acontecendo?" perguntei desnorteado. Foi quando olhei em volta e vi uma estátua de sal no formato de Barok. A lança ainda estava cravada em sua barriga. Lily se levantou e deu um puxão rápido na lança, que saiu com facilidade, mas fez com que a estátua de Barok desmoronasse. Diante daquela cena, lágrimas surgiram em seus olhos. "Segure isso", disse empurrando a lança contra meu peito, "e não solte por nada nesse mundo." A arma não parecia ter nada de especial. Era de madeira com uma ponta de metal negro. Eu ainda tentava entender a situação quando Lily me colocou em seus ombros e correu numa velocidade surpreendente e nada comum para alguém de sua estatura. Enquanto nos distanciávamos do local, pude ver o porquê da pressa. Pode parecer um tanto quanto errado eu falar assim, mas foi uma das cenas mais épicas que já vi em toda a minha vida. Em pé, em frente ao restaurante, havia algo que só podia ser classificado como um demônio superior. Ele tinha algo em torno de 6 metros de altura, chifres negros, grossos e grandiosos, que mediam 1 metro cada. Sua pele era escarlate e iluminada pelas luzes dos postes. Parecia quase que reluzente. Asas gigantescas e negras se destacavam em suas costas, arqueadas e abertas em sua máxima extensão, como mensageiras da morte. Seu tórax era composto por mais músculos e mais músculos. Suas patas se assemelhavam às patas de bode, mas não eram frágeis. Pelo contrário, eram poderosas e torneadas. Diante de tal atrocidade, havia o que julguei ser 2 anjos portando espadas douradas. Foi a última coisa que pude ver antes de Lily desaparecer no horizonte, bloqueando minha visão. Fúria, ódio e força. Quando um demônio perde o controle e entra em estado de berserker, essas são as 3 únicas coisas que se passam por sua cabeça. Não existem aliados, tudo que está próximo é um inimigo. Sama não costumava perder o controle com facilidade, mas ver a lança do destino perfurar um de seus maiores aliados o deixou cego e sedento por sangue. Agora, ele só pararia quando tudo diante dele se tornasse morte. Os serafins sabiam que não tinham chance, mas não recuariam diante de um demônio. Seus nomes eram Akuriel e Mandael. Não que isso importasse agora. Eles já estavam mortos no momento em que aquela lança atravessou o Barok. E eles sabiam disso. Akuriel havia mirado perfeitamente. Esperou pelo momento mais oportuno e arremessou a lança com toda a sua força. Eles só tinham um arremesso. Não podiam errar. Mas o gigantesco demônio havia saído das sombras para proteger seu mestre e morrer em seu lugar. Eles deviam ter previsto isso. Agora, a lança do destino estava em posse dos demônios, e eles estavam prestes a batalhar contra uma das maiores atrocidades do inferno. Sama os olhou com olhos ardentes, composto pelo que parecia ser fogo vivo, e em seguida berrou. De sua boca saiu um grito de ódio tão potente que estourou todas as estruturas feitas de vidro nas redondezas. Janelas, portas, lustres, todos explodiram em milhões de pedaços, dando início a uma luta que não se vê todos os dias. Mandael investiu pela esquerda. O demônio era alto demais para mirar no coração. Então, seu alvo foi sua perna. Sama não se moveu, apenas esperou o impacto. Quando a espada acertou o que seria seu tendão, não surtiu o efeito esperado e a lâmina se partiu em diversos pedaços. A expressão de surpresa no rosto do anjo
só foi alterada quando a mão gigantesca de Sama o pegou pela cabeça e o ergueu. Sama o colocou frente a frente de seu rosto. O anjo tremia e se debatia em desespero. Sama berrou novamente e esmagou a cabeça do anjo por entre seus dedos. Não satisfeito, Sama arremessou-o, já desfalecido, corpo do anjo contra o asfalto diversas vezes, até não restar muito para se ver além de uma massa de carne com sangue azul e algumas penas do que um dia já foi um belo par de asas. Diante de tal cena, Akuriel abandonou seu orgulho angelical, abriu as asas e fugiu ascendendo aos céus, numa velocidade que mal podia ser acompanhada com os olhos. Mas Sama não iria permitir sua fuga. As asas de um anjo geralmente são brancas, uma representação da pureza divina que eles carregam. Quando houve a grande batalha nos céus, os seguidores de Lúcifer tiveram suas asas arrancadas e, em seguida, foram arremessados para o lago de enxofre, atualmente conhecido como Inferno. Lá, os anjos caídos não tinham nada para fazer além de odiar e ansiar pelo dia em que provariam sua doce e desejada vingança. Com o passar dos milênios, tal ódio foi assumindo forma e os anjos caídos, antes belos e puros, pouco a pouco se transformam em criaturas abissais. Desenvolveram chifres, patas de animais, corpos disformes e, em alguns casos raros, asas. Com essas mesmas asas, Sama levantou o voo. Sua velocidade era indescritível, e pouco tempo depois ele havia alcançado o anjo. Com um soco de sua poderosa mão, Akuriel foi arremessado para o lado. E antes que o impacto perdesse o efeito, Sama o alcançou novamente, dando-lhe outro soco, e depois outro, e outro, e outro. Ele poderia tê-lo matado com apenas um golpe, mas Sama não deixaria as coisas fáceis para aquele que matou seu aliado. Após a sequência de socos, o anjo não resistiu mais e despencou do céu, caindo num arco giratório, devido a uma de suas asas estar quebrada. O impacto do corpo de Akuriel no asfalto deixou uma cratera gigantesca. O anjo, ainda vivo, demonstrando quão resistente anjos podem ser, se arrastava no asfalto, numa vã tentativa de escapar. Suas duas pernas não funcionavam mais. Suas asas não funcionavam mais. Um de seus braços estava quebrado. Seu corpo estava destroçado. Mas ele ainda se arrastava com seu braço bom. Foi quando sentiu uma lufada de ar quente em suas costas. Ele sabia quem estava atrás dele e por isso chorou. Lágrimas de anjo são tão raras e poderosas que dizem ser capazes de curar todas as doenças. Mas não houve tempo para testar essa teoria. Sama, ainda consumido pelo ódio, desencadeou uma série de socos no corpo do anjo. É impossível dizer ao certo quantos socos foram, mas foi o suficiente para abrir uma nova cratera no asfalto. Do corpo do anjo não restou quase nada, apenas uma gosma azul impregnada no chão. Sama arfava repetidas vezes, recuperando o fôlego e seu estado mental, observando os arredores e voltando a si, enquanto o tempo voltava a correr normalmente. Um portal abriu diante da atrocidade, que o adentrou, retornando ao abismo que fora seu lar nos últimos milênios. Lily corria como o vento. Lily, o Baroque tá morto? Perguntei angustiado. Cala a boca, ela sussurrou enquanto arfava devido à sua intensa velocidade. Mas Lily, não pode ter acontecido isso. Ele era um demônio de combate, certo? Ele ainda pode estar vivo. Cala a boca! Disse Lily novamente, mas eu estava em choque demais para escutar. Lily, o Baroque não pode estar...
Antes que eu pudesse terminar de falar, Lily parou de correr e me jogou no chão. Cala a boca! Gritou e começou a chorar. O que você sabe? O que você sabe sobre nós? Você está triste com a morte dele? Pense em como você se sentiria se tivesse passado milhares de anos ao seu lado. Lily soluçava enquanto rios de lágrimas corriam pelo seu rosto. Você não sabe nada. Nada. Lily agachou-se num canto e chorou com a cabeça entre as pernas. Foi naquele momento que eu percebi. Não importa se você é um anjo ou um demônio, os dois têm a capacidade de amar. Foi a primeira vez que senti empatia por um demônio, mas não seria a última. Lily, eu não sabia o que falar, então apenas sentei ao seu lado e a abracei, esperando que ela me afastasse. Mas ela não o fez. Pelo contrário, ela deitou a cabeça no meu ombro e chorou como uma criança. Ficamos daquele jeito por um bom tempo, até que Lily se recuperou. Eu tô bem, disse enquanto se levantava. Não preciso de um humano inferior para me consolar. Eu tenho milhares de anos. Tudo bem, respondi. Eu não fiquei ofendido com aquilo. Ela merecia descarregar o sentimento. Precisamos continuar seguindo. Não sabemos quantos deles estão por aqui. Podemos ser emboscados por um grupo grande, certo? Respondi enquanto me levantava. E, Dave, Lily disse hesitante. Obrigada. Dei um sorriso reconfortante em retorno e fiquei verdadeiramente feliz com aquilo. Vamos pra minha casa? Perguntei. Não, seria o primeiro lugar em que nos procurariam. Eles temem a força do Sama, por isso não nos atacaram antes. Até reencontrá-lo, devemos nos esconder. O tempo havia voltado a fluir, o que significava que a batalha havia acabado. Olhei para trás e me peguei preocupado com Sama. Não se preocupe, disse Lily como se pudesse ler meus pensamentos. Poucos seres são capazes de deter Sama em sua forma original. Na verdade, ele perdeu o controle. Por isso tivemos de fugir. Quando um demônio superior perde o controle, não, é bom ficar perto. Ele já deve ter destruído aqueles 2 anjos. E, como não houve clarão de luz, não deve ter sobrado muito do corpo deles. Aquela informação me deixou mais aliviado. Por algum motivo, eu havia me apegado àqueles 3. Lidar com a morte de Baroque foi mais difícil do que eu pensei que seria. Caminhamos por um tempo até encontrar uma casa abandonada. A cerca era baixa, então não tivemos problemas para entrar. Lá dentro, Lily deixou a lança que carregava em um canto. Juntou alguns móveis velhos e soltou uma pequena chama por um de seus dedos, o que criou uma fogueira instantaneamente. Em seguida, tirou um saco velho de seu bolso e o queimou. No mesmo instante, um cheiro peculiar invadiu o lugar. Pode ser. Vai disfarçar o nosso cheiro. Estamos escondidos dos anjos, por enquanto, ela disse. Sentamos em frente à fogueira e observamos o fogo consumir a madeira dos móveis. Um longo silêncio se deu em seguida. Após um tempo, reparei na lança que havia matado Baroque. Não parecia ter nada de especial nela. Era uma lança comum, um cabo de madeira firme e uma ponta de metal negro levemente enferrujada. O que é isso, afinal? Perguntei, apontando para a lança. Lily respondeu sem tirar os olhos da fogueira. Um dos tesouros do céu, mais conhecido como a lança do destino. Costumava ser a lança de um soldado romano, até que ele a cravou nas costelas de Cristo. Seu sangue escorreu pela lança e a abençoou. Até mesmo um simples arranhão dela pode matar o mais poderoso dos demônios. Baroque... Ela fez uma pausa. Baroque fez bem em recuperá-la. Estamos atrás dela há 2 milênios. Ele deu sua vida para proteger seu mestre e recuperar um dos tesouros do céu. Eu não o conheci há muito tempo, mas creio que foi uma atitude honrada de sua parte. Lily não respondeu. Acho que isso tudo foi culpa minha. Continuei. Se eu não tivesse falado pro Sama a respeito da Bella,
Nós nunca teríamos ido até aquele restaurante e tudo isso teria sido evitado. Lily deu um leve sorriso. Não, ele não fez aquilo por você. Demônios não são benevolentes assim. Agora eu entendo por que ele te escolheu. Sama queria começar de baixo novamente, como fez há 30 anos. Ele é assim. Sempre foi assim. Mas pensei que, devido à última vez, ele tentaria algo novo. Sama precisa de um corpo 100% funcional. Lidar com a burocracia da Terra envolve transações multibilionárias, esquemas complexos e exige muito raciocínio lógico. Um único erro pode estragar todo o grande plano. Se um corpo não descansa, não se alimenta ou tem problemas psicológicos de autoconfiança, seu desempenho não será 100% e estará sujeito a erros. Sama não se sujeita a erros. Por esse motivo, ele quis resolver seus problemas físicos e psicológicos. Afinal, ele também usa o seu cérebro quando te possui. Lily ainda encarava o fogo enquanto falava. E quanto aos anjos, eles deviam estar nos observando. Com certeza há um tempo. Deviam ser serafins poderosos. Afinal, nem eu pude notar suas presenças. Não se martirize. Não havia nada que você pudesse fazer. Assim como não havia nada que eu pudesse fazer. As coisas acontecem como tem de acontecer. As palavras de Lily foram reconfortantes. E o que vamos fazer agora? Perguntei. Vamos esperar aqui até Sama entrar em contato. Não sinto mais sua presença na Terra. Então, ele deve ter retornado ao inferno. Ele vai nos encontrar quando for a hora. Ficamos em silêncio por algumas horas. O único som audível era o crepitar das chamas queimando a madeira. Quando eu estava quase pegando no sono, algo surpreendente aconteceu. A fogueira começou a aumentar de tamanho. Você colocou mais madeira? Perguntei. Não, algo está vindo, Lily respondeu. E quando vi seu olhar, tive medo, pois um demônio superior, quase imbatível, tinha em seu rosto uma expressão assustada. Quem tá vindo? Sama? Não, alguém muito pior, Lily respondeu. Em seguida, a fogueira ficou tão grande que atingiu o teto, e de dentro dela saiu algo tão assustador que iria assombrar meus pesadelos por muito tempo. A criatura tinha 4 cabeças, uma de bode, uma de tigre, uma de touro e uma humana. Cada cabeça medindo pelo menos 5 metros de diâmetro. Seu corpo era uma mistura de cada ser que constituía as 4 cabeças. Patas dianteiras de bode, traseiras de tigre, corpo de touro, e a pele que cobria tudo isso era humana. Seu tamanho era gigantesco, chegava a ser maior que Sama. O único motivo pelo qual ele cabia na casa era devido ao seu corpo quadrúpede. Senhor Dave, Senhora Lilith, ambos estão sendo convocados para depor no inferno. A voz da criatura era grossa o suficiente para fazer a casa tremer e meus ouvidos doerem. Sob qual acusação? Seu mestre está sendo acusado de conspiração e de insubordinação ao conselho. Peço que me sigam, caso contrário, terei de usar a força. Foi a última coisa que a criatura disse antes de retornar às chamas das quais havia saído. Droga! Lily gritou. Pegou a lança, respirou fundo e fechou os olhos. Em seguida, começou a entoar um cântico murmurando as palavras apressadamente. Então, a lança que antes estava em sua mão desaparece como que num passe de mágica. O que você fez? Perguntei. Criei uma saída estratégica caso seja necessário. Agora, vamos. Ela respondeu e adentrou a gigantesca fogueira, desaparecendo em meio às chamas. Eu deveria entrar também? Mas eu não sou imune ao fogo como eles, pensei. Foi quando Lily retornou através da fogueira e gritou: Vem logo, antes que ele volte! Em seguida, voltou a desaparecer. Eu parei diante do fogo, respirei fundo e adentrei as chamas. Seja o que Deus quiser, quer dizer,
Ai, que merda. Se você gosta do meu conteúdo e não me segue aqui no Spotify, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. E não esquece de dar estrelinhas, hein? Caso queira me seguir nas outras redes, no YouTube é @darkjackpodcast e no Instagram é @darkjack.yt. Tô sempre atualizando informações por lá. Se você quiser ter acesso a mais histórias exclusivas, fazer parte do nosso grupo secreto e de quebra apoiar esse projeto sombrio, junte-se ao nosso grupo de almas corajosas, apoia.se/darkjack. Se você quiser mandar o seu relato aqui pro podcast, pode me mandar via direct no Instagram ou no e-mail darkjackcontato@gmail.com. Lembrando, todos os links estão na descrição. Muito obrigado e te vejo em breve.